Vamos seguir falando de feriado, mas não de Ano Novo, falando agora de feriado de Natal, feriados ligados ao fim/início de ano. Mais de 46 mil presos foram beneficiados com uma saidinha de Natal em 2025. Isso representa 6,5% do total de pessoas que cumprem penas em cadeias espalhadas pelo país. Defensores do benefício argumentam que os períodos de liberdade em datas específicas é importante no processo de ressocialização desses presos. Já os críticos alertam para a quantidade de detentos que acabam não retornando dessas saidinhas ao sistema prisional. O assunto é polêmico e o Congresso chegou a proibir as saidinhas em 2024. Mas qual o efeito prático dessa proibição? Para nos ajudar a entender melhor sobre esse tema, eu converso agora com o Fernando Capano, que é doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, a quem desejo um feliz 2026, conosco aqui mais uma vez, e também as boas-vindas ao News Manhã. Bom dia, doutor. Bom dia, feliz 2026 também, a você e para todos aqueles que nos veem. Assunto espinhoso para a gente tocar logo no dia 1º de janeiro, mas é importante falar sobre isso porque é uma época em que a saidinha de Natal devolve para as ruas, ainda que por um breve período, muitos presos, muitas pessoas que estão cumprindo penas em cadeias espalhadas pelo país. Eu até lembrei agora, antes de chamá-lo, doutor, que a saidinha é um instituto que não existe mais conforme uma lei, que pelo menos não em casos que antes existiam, né, em que era permitido, conforme uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2024, na primeira metade do Congresso Nacional. Só para estudo agora a saidinha é permitida. Mas ainda assim, nós tivemos um volume de presos, de pessoas cumprindo pena, que voltaram às ruas agora nessa saidinha do Natal, significativo, esse volume, menor do que o que foi na saidinha de 2024, do Natal de 2024, porém um volume significativo. Eu queria entender por quê, porque se houve mudanças na lei, mudanças essas que eu quero que o senhor fale mais sobre elas, por que ainda tantos gozam desse benefício? Pois é, de fato o tema é bastante espinhoso, bastante controverso, nós temos aí argumentos favoráveis muito robustos, mas temos também argumentos contrários aí à tal da saída temporária, que a gente chama de saidinha popularmente, que também são muito robustos e que precisam ser levados em consideração. Realmente, nós tivemos aí hoje, na execução penal, né, onde se concede essas saidinhas, nós tivemos uma restrição bastante grande pela atual legislação, que mudou a execução penal neste aspecto, o que significa dizer que, ao contrário do que vinha acontecendo até 2024, hoje o número de detentos que podem gozar dessas saídas temporárias realmente é bastante menor do que era até 2024. Hoje não só é preciso comprovar o tempo de pena em que você está aí cumprindo no regime semiaberto, é importante que a gente trabalhe nessa perspectiva, porque para quem cumpre regime fechado, a saída temporária ela nunca foi possibilitada, ela nunca foi permitida, é um benefício que era previsto até então e é ainda só para os presos que estão aí no regime semiaberto, que é um regime menos gravoso de cumprimento de pena, né? Ainda que em estabelecimento prisional, e hoje, de fato, temos aí um número menor, como você mesmo colocou, né? Nós temos aí 6% do total da massa carcerária que está hoje gozando desse benefício, e a gente precisa levar em consideração também que, por incrível que pareça, o número de presos, né, o número de detentos que deixa de voltar da saída temporária não é tão robusto quanto a gente imagina, né? E o número de presos que comete crime nessas saídas temporárias também não é tão robusto assim. É claro que isso choca, especialmente a opinião pública, porque quando nós temos um desses sujeitos, né, que está no gozo da saída temporária. Quando ele comete um crime, especialmente um crime mais grave, um crime mais complexo e tudo mais, isso obviamente choca bastante e isso faz e fez com que o Congresso Nacional repensasse esse tipo de benefício. Enfim, é algo que a gente precisa discutir, porque já se chegou à conclusão de que um sujeito não pode sair do estabelecimento prisional diretamente para a liberdade, que é preciso reinseri-lo aos poucos. Isso é
já reconhecidamente uma lógica que tende a trazer um pouco mais de justiça para o sistema, mas ao mesmo tempo falta muita fiscalização no cumprimento desse tipo de regime, e talvez essa seja a questão. A gente precisa aperfeiçoar não a lógica da saída, mas sim como que ela é efetivamente cumprida pelos presos que gozam desse benefício. Exatamente, chegou ao ponto em que eu queria tocar com o senhor agora, doutor, porque ouvindo as suas explicações, eu fico pendendo mais na balança, pesa mais o lado da importância da ressocialização, porque senão é tão elevado assim o número de detentos, de presos, que acaba não voltando para o sistema prisional, conforme o senhor estava explicando para a gente. E dada a importância dessa ressocialização dessas pessoas que vão voltar para as ruas em algum momento, vão voltar para as famílias, vão voltar a frequentar ambientes sociais, vão voltar também para o mercado de trabalho. Então, ao ouvi-lo, eu chego à conclusão que talvez o lado da ressocialização pese mais na balança. E aí esse ponto da fiscalização, porque é muito fácil também colocar a culpa no volume de presos que não voltam para a penitenciária e o Estado não se aperfeiçoar em mecanismos de fiscalização. Porque se é importante o preso ressocializar, se é importante ele ter esses períodos fora da penitenciária, fora das cadeias, é preciso que haja fiscalização? De que forma isso poderia ser feito? É muito exagero falar em tornozeleira para tanta gente? Existem outras formas de talvez a gente monitorar essas pessoas e evitar que tantos não voltem, talvez, para as penitenciárias? O que seria uma solução em termos de fiscalização? É preciso haver investimento, como sempre, né? O sistema custa caro mesmo, e a gente precisa compreender que, de novo, eu entendo quando a gente fica chateadíssimo, a gente fica indignado quando um desses presos, quando um desses detentos, né, sai no gozo da saída temporária e comete um crime, por exemplo, um feminicídio. Já aconteceu algumas vezes, isso inclusive é noticiado com bastante destaque. Mas o sistema em si não é ruim. O que a gente precisa compreender de uma vez por todas é que os grupos faccionados, né, as grandes facções criminosas que atuam no país, elas necessariamente se alicerçam dentro desse tipo de argumento de que o sistema é injusto. Então, ao proibir completamente, por exemplo, esse tipo de benefício, a gente, ao invés de resolver o problema, a gente pode causar aí uma espécie de reforço nesse tipo de argumento desses grupos faccionados. Então, a gente precisa compreender que, realmente, talvez a questão não seja a lógica da saída. É preciso que nós compreendamos que essas saídas, de fato, podem gerar, para a maior parte das pessoas, essa possibilidade de uma nova chance. Agora, alguns realmente não têm essas condições. Por isso que o sistema precisa ser aperfeiçoado. Não é só porque o cara cumpriu, como era antigamente. Inclusive, essas saídas temporárias eram antigamente muito vulgarizadas, né? Não é porque o sujeito cumpriu uma determinada quantidade de pena que ele pode simplesmente sair e gozar dessas saídas temporárias. Ele tem que, de fato, comprovar que ele merece essa confiança da sociedade e não vejo problema nenhum se, por exemplo, ele fosse monitorado de uma forma alternativa, como, por exemplo, a lógica das tornozeleiras eletrônicas, né? Então, o Estado, nessa perspectiva, precisa investir, precisa tornar o sistema um pouco mais equânime, um pouco mais justo, e a gente precisa, de fato, entender que, ao contrário do que a gente imagina, não é todo mundo que sai na lógica da saída temporária e não vota. Ao contrário, o número, percentualmente falando, de presos que não retornam ao sistema não é tão robusto quanto a gente imagina. Agora, aqueles que eventualmente não saem precisam ser punidos severamente e é por isso que o sistema precisa realmente ser aperfeiçoado. Não é simplesmente acabar e compreender que se o sujeito responder 100% da pena dele em regime fechado, por exemplo, lá no estabelecimento prisional, que nós teremos uma sociedade mais justa por conta disso. Não, não é verdade, porque
porque, insisto mais uma vez, isso alimenta o argumento da injustiça de que se utilizam essas facções criminosas para, de fato, recrutar soldados para sua causa. Nós precisamos abordar a questão de maneira um pouco mais racional e, de novo, exigir das autoridades carcerárias, das autoridades públicas, que o sistema seja um pouco mais econômico, um pouco mais justo e um pouco mais controlado, para que a gente não vulgarize a saída temporária como tínhamos antigamente, mas que, ao mesmo tempo, também a gente tem aí a possibilidade de ofertar para quem merece esse tipo de saída temporária, para que ele realmente possa se inserir na sociedade, voltar ao seio da sua família, voltar ao trabalho e assim sucessivamente. Doutor Fernando, eu vejo que esse assunto é um assunto muito politizado e polarizado. É um assunto que muito é levantado para colocar os dois polos em campos completamente opostos, né? Já que são dois polos, obviamente. Porque eu vejo, e eu abri essa entrevista falando nesse tom, o senhor deu andamento também seguindo nesse tom, que é um assunto muito polêmico e quando a gente olha com cuidado para ele, tem bons argumentos do lado daqueles que defendam e também bons argumentos do lado daqueles que não defendem, que criticam a saída temporária, a saidinha popularmente falando. A ressocialização é um ponto fundamental e a volta de alguns detentos, que seja um, que sejam dois, que sejam três, que sejam quatro, que não deveriam estar nas ruas, que deveriam voltar e que não voltam, já é um argumento forte para a gente rever, talvez, pelo menos o formato desse benefício. E aí o senhor falou de investimentos. A gente tem algumas penitenciárias aqui no Brasil ainda, não vou me arriscar a dizer onde nem quais, porque são várias, que ainda não contam com sistemas de bloqueio de sinal de celulares. E a gente sabe o quanto dentro dessas penitenciárias, muitas vezes o crime organizado tem esses escritórios dentro dessas cadeias, dessas penitenciárias, e as lideranças conseguem gerir todo esse crime organizado, toda essa logística de dentro das cadeias, por meio de celulares, o que poderia ser resolvido ou amenizado com sistemas para bloquear o sinal nas regiões, nessas penitenciárias. Então, a gente carece ainda de muitos investimentos em muitas áreas dentro do nosso sistema penitenciário. Se fosse para a gente elencar, doutor, alguns dos pontos de maior preocupação no nosso sistema penitenciário, para além da questão da superlotação, né, que é um ponto também que merece ser enfatizado, o que o senhor enfatizaria? Acho que você tocou num ponto que me parece muito pertinente, né? Nós precisamos também compreender como sociedade, lembrando que a lógica é que a virtude está no equilíbrio, né? Então, precisamos chegar racionalmente num ponto em que os argumentos contrários e os argumentos favoráveis, por exemplo, ao modo de como nós tratamos os nossos presos, né, cheguem num equilíbrio ótimo. E se a gente precisar realmente repensar o sistema de alguma forma, a questão, a meu juízo, não é, por exemplo, prender mais. A gente está chegando aí na casa de 1 milhão de pessoas presas no país, tanto presas na modalidade cautelar, né, por exemplo, na prisão preventiva, como presos cumprindo pena, e não me parece que a gente, infelizmente, está chegando num país mais seguro. Ao contrário, a sensação de insegurança é geral. Portanto, talvez a questão não seja de fato prender mais, a questão seja prender de maneira mais correta e fazer com que realmente as penas sejam cumpridas como se prevê lá na execução penal. E um desses pontos que de fato carece de investimento profundo é realmente dotar as nossas prisões dessa certeza de cumprimento de pena, né? As prisões não podem funcionar como apenas e tão somente uma etapa em que o sujeito passa lá e continua, entre aspas, a trabalhar, por exemplo, colaborando aí e liderando grupos faccionados. O sujeito tem que compreender que, se ele cometer um ilícito, ele passará um tempo, a rigor, robusto, dependendo da gravidade da conduta que ele pratica, dentro do estabelecimento prisional, e que lá dentro do estabelecimento prisional ele, de fato, não terá possibilidade, por exemplo, de gerir, de novo, entre aspas, os seus negócios ou participar de negócios ilícitos. Então, nessa perspectiva, a gente tem que gerar no seio da sociedade essa certeza de que o crime que ele cometeu, que o sujeito comete, não ficará impune e que ele passará um tempo robusto da sua vida, por exemplo, no estabelecimento prisional, afastado de tudo e de todos, dentro dessa lógica de que, com bom comportamento, dentro dessa lógica de que, reunidos os elementos objetivos que a própria lei prevê, ele, em algum momento dessa etapa de cumprimento
de pena, ele realmente poderá progredir de regime, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, né? Nessa lógica de que ele vai ter essa oportunidade, essa confiança da sociedade de que ele poderá ter uma nova chance afastado do crime. Em suma, o sujeito tem que entender que se ele comete crime, ele não vai simplesmente passar férias na cadeia, ele vai para o estabelecimento prisional e lá ele vai cumprir todas as regras de maneira rígida, e uma dessas questões aí que trazem essa rigidez é, por exemplo, essa ausência de contato com o mundo externo. Então, realmente, as nossas autoridades precisam repensar o sistema prisional, não para prender mais, mas para prender de maneira mais eficaz. Assunto denso que a gente tratou agora no News Manhã. Depois o doutor Fernando Capano volta para a gente seguir com esse e outros assuntos ligados a essa área do direito, da segurança pública. Doutor Fernando Capano, que é doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo.